Ok, som. Aleluia. Ok, som. Ok, som. Aleluia. Aleluia. Queridos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Você que nesse momento nos acompanha através da nossa live aqui no Facebook. E no decorrer da semana também estará no nosso canal no YouTube. Você vai lá, procura lá o nosso canal ig.ev Monte Sinai RR e acha lá o nosso canal. Se inscreve lá e aciona as notificações lá, o sininho para você receber quando os novos vídeos forem postados, amém? Então a partir desse momento, queridos, gostaria de convidar você a participar conosco desse culto, desse momento, dessa adoração ao nosso Deus, que você possa compartilhar esse link, compartilhar essa mensagem, abra sua sala de vídeo, que você possa também dar o seu melhor, mesmo da sua casa, mas que você possa adorar a Deus verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, amém? Aleluia. Então neste momento nós vamos adorar ao Senhor, Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, Pai, nós te louvamos, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és digno do nosso melhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Tu és o nosso Deus, não há outro além de Ti, nada que se compare a Ti, Senhor. Nós somos gratos por servir a um Deus tão bom, a um Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Nós te pedimos a Tua presença, Senhor. Vem ficar esta noite, vem nos encher da Tua presença, enche este lugar. Oh Yeshua, abençoa a vida, a casa de cada irmão que está assistindo este vídeo nesse momento. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Pai. Aleluia. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Deixa o Espírito de Deus queimar dentro de você. Você está na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no controle de tudo. Deixa queimar o fogo do Espírito Santo que arde dentro de você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ouvir o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Ouvir o meu
eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que não me dá descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, e não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar o Espírito Santo. Aleluia! Eu tenho fogo, tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que não me dá descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, eu não tenho descanso, eu não tenho descanso não. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tens feito por nós, por ser um Deus que tem cuidado de nós mesmo em meio às lutas, em meio às circunstâncias. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por cuidar de nós. Aleluia, aleluia. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Sobre todo nome é o Seu. Tu és digno. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, eu cantarei, Teu meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão aleluia. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Louvado seja Teu santo nome, Pai.
lá. Louvado seja teu santo nome, Pai, para todo sempre. A partir de agora, nós teremos a ministração da palavra de Deus com o pastor Ageu. Amém. Aleluia. A graça e a paz a todos os irmãos que estão nos assistindo pela nossa live. Que Deus possa abençoar você essa noite. Que Deus possa falar ao teu coração essa noite. E eu quero trazer uma palavra de Deus essa noite. E o nosso versículo está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler um versículo. Que é o versículo 7. Aleluia. Jesus respondeu: vocês não entendem agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Repetindo, Jesus respondeu: você não entende agora
o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. É interessante que eu já ouvi muitas vezes, algumas vezes, a minha esposa falando isso para os meus filhos. Às vezes eles querem fazer uma coisa, às vezes eles querem agir de uma forma, e a gente diz não para eles. E eles querem saber por quê. Por que não? E às vezes eu escuto minha esposa falando uma frase: um dia tu vai entender. Quando você tiver os seus filhos, você vai entender. Eu também já falei muitas vezes isso para o meu filho, principalmente o maior, o mais velho. Quando ele quer fazer uma coisa que eu digo não, ele pergunta por que não, eu digo um dia você vai entender isso. Porque às vezes nós queremos explicar de uma forma, eles não vão entender, mas um dia vai chegar que eles vão entender. E eu queria trazer uma palavra, queria trazer uma palavra essa noite para você. Todos nós gostamos da sensação de segurança, de estarmos seguros, de ter um chão debaixo dos nossos pés. Às vezes tem pessoas que trabalham, conseguem ajuntar, economizar, juntar alguma coisa. Às vezes ela deposita num banco. E ela até diz, olha, esse daqui é para quando alguma coisa acontecer, nós temos essa reserva. Nós temos essa segurança aqui. Qualquer coisa, nós corre lá e pega aquele dinheiro. Porque nós gostamos de ter o controle. Nós queremos ter o controle da nossa vida. Todos nós gostamos da sensação de ter o controle. Mas, na realidade, muitas vezes, Deus tira de nós esta segurança. Deus tira de nós o chão de debaixo dos nossos pés. Muitas vezes Deus tira de nós essa sensação de segurança, essa sensação de controle, porque na realidade Ele quer ter o controle das nossas vidas. Quando Deus dá aquela visão para Ezequiel, no capítulo 47 do livro de Ezequiel, a Bíblia fala de uma visão de um homem que está no rio, e aquele homem mede 1000 côvados, mede 500 metros, e chama ele dizendo, vem. E ele entra na água, aquele percurso medido. Então a água dá pelos seus artelhos. Artelhos? Maranhão chama mocotó. Lá no mocotó, lá no calcanhar. E ele mede mais 500 metros e chama ele novamente. Ele vai dar com água no joelho. Mede mais 500 metros, vai e ele dá com água nos lombos. Mede mais 500 metros e chama ele. E aí ele não consegue mais ter o chão debaixo dos seus pés. Ele disse, agora aonde eu cheguei, não tem mais como eu andar. O chão saiu debaixo dos meus pés. Eu tenho agora que nadar. E nós sabemos, irmãos, que o mais profissional dos nadadores chega uma hora, e se ele estiver em águas fundas, ele vai cansar. Ele vai ficar cansado.
E quando Ezequiel entrou na água, quem tinha o controle não era mais Ezequiel, mas era Deus que tinha o controle. O rio levou Ezequiel para onde ele queria. Porque na realidade Deus quer o controle. Deus chama nós para confiar nele. Deus chama nós para depender dele. Deus muitas vezes tirou o chão debaixo dos meus pés. E eu tive que me lançar nele. Eu tive que confiar nele. Eu tive que obedecer o chamado dele, dizendo: vem. E dependa totalmente de mim. E eu quero falar para vocês essa noite. E mostrar para vocês que Deus nos chama para obedecer, mesmo sabendo, mesmo sem saber o que está acontecendo, mesmo não tendo a visão daquilo que Deus quer fazer. Ele chama nós para duas coisas: para crer e para obedecer. E é em cima dessas duas coisas que eu quero falar essa noite, usando alguns homens de Deus dentro da palavra de Deus. Deus um dia chama um homem chamado Noé, dizendo: Noé, faz uma arca. E deu todas as medidas para Noé. Uma arca que vai flutuar sobre as águas, porque vai chover na terra, e a terra vai inundar, e você precisa salvar toda a sua família. Talvez para nós hoje não seria estranho, porque nós vemos que quando chega no inverno chove muito. Naquela época não chovia. Naquela época não sabia se o que era chuva. Nunca havia chovido. E Deus chama Noé e diz: faz uma arca, porque vai chover. Isso é muito estranho para ele. Mas Noé obedeceu. Eu creio que no percurso, quando ele estava fazendo aquela arca, muitas pessoas caluniaram ele. Muitas pessoas caçoaram dele. Muitas pessoas o chamaram de louco, porque ele passou muitos anos fazendo aquela arca. Porque ele decidiu obedecer, ele decidiu crer na palavra de Deus e obedecer. Mesmo sem saber o que iria acontecer, mesmo que Deus tenha só dado uma palavra para ele, mas que ele não sabia totalmente o que ia acontecer, ele decidiu crer e obedecer o chamado de Deus. E Deus foi fiel em cumprir aquilo que ele prometeu para Noé. Mais tarde, Deus chama um homem chamado Abraão, de Ur dos Caldeus. Você vai ver essa história no livro do Gênesis, lá no capítulo 12. Deus chama Abraão, dizendo: sai da tua terra, sai da casa da tua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, um homem que fazia parte de uma família bem sucedida em Ur dos Caldeus, e que agora escuta um Deus, alguém chamando ele: eu quero que você saia da tua casa, da tua terra, e vem para um lugar que eu vou te mostrar. E esse homem pega tudo que ele tem, sua esposa e mais um sobrinho,
e alguns servos, e ele sai sem destino, porque ele decidiu obedecer a voz de Deus. Queridos, e eu paro aqui um pouco, porque eu vejo no tempo em que nós estamos vivendo, muitas pessoas, muitos cristãos, têm uma grande dificuldade de obedecer a Deus. Eles querem a Deus, ele diz: não, eu tenho Deus, eu quero Deus. Ah, eu estou firme em Deus. Mas eles não querem obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Eu estou disposto a ir na igreja todo domingo, eu estou disposto a ir na igreja, os cultos que tiverem, eu vou até participar da célula. Mas se Deus me chamar para algo maior, não é comigo. Essa coisa não é para mim. Eu não tenho chamado para isso. Hoje as desculpas que nós ouvimos é: eu não tenho chamado para isso, eu não tenho chamado para aquilo outro. Essa coisa não é para mim. Por quê? Porque elas não estão dispostas a obedecer. Elas não estão dispostas a crer que o Deus que chamou ela para fazer uma obra é o mesmo Deus que vai suprir ela, é o mesmo Deus que vai capacitar ela para cumprir essa tarefa a qual Ele chamou. E por isso muitos crentes hoje são crentes vazios, são crentes que não têm uma palavra de Deus no seu coração, são crentes que não abrem a boca para compartilhar nada, porque não tem nada, são vazios, porque eles estão se esquivando do chamado de Deus para a sua vida. E quando não obedecemos o chamado, nos tornamos cristãos vazios, porque não temos nenhum compromisso com o chamado de Deus. E Deus chamou aquele homem Abraão, e Abraão respondeu a Deus. Deus fez promessa para aquele homem, e ele creu nas promessas de Deus. A sua esposa era estéril, não podia ter filho, e Deus diz: eu vou te dar filhos, eu vou te dar descendentes. E o tempo se passou. Interessante que passou muitos anos. 25 anos depois, e esse filho não chegava. A sua esposa não tinha mais capacidade de ter filho, de gerar filho, porque já estava em uma idade muito avançada. Mas Deus visitou ele novamente. Ele continuou crendo. A Bíblia revela que ele creu contra a esperança. A esperança já tinha ido embora, mas ele creu contra a esperança. E Deus dá um filho para ele, deu Isaac para ele. E ele muito feliz com seu filho, e um dia Deus chega para ele e diz: eu quero teu filho em um holocausto. E mesmo sem entender porque Deus estava falando aquilo, Deus estava pedindo o filho dele, o único filho gerado por ele na sua esposa, a qual ele amava, ele não entendia, mas ele diz: eu vou obedecer, mesmo sem entender,
vou obedecer. E ele leva o seu filho para um monte, leva a lenha, porque Deus pediu o filho dele em um holocausto, e holocausto ele teria que pegar o filho dele, partir em pedaços, e colocar sobre a lenha, e tocar fogo, e torrar o seu filho sobre aquela lenha. Isso era um holocausto. E ele mesmo sem entender, ele diz: eu vou obedecer. E quando ele chega no monte, junto com Isaac, que ele prepara aquele holocausto todo, aquela lenha toda, o seu filho pergunta: a lenha está aqui, pai, está tudo pronto, cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro para o holocausto? E aquele homem responde para o seu filho: Deus proverá. Deus proverá. E quando ele colocou seu filho sobre a lenha, que ele pegou o facão para cortar seu filho em pedaços, mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo sem entender a atitude de Deus, pedir seu filho, mesmo sem entender, ele diz: eu decido obedecer, eu decido crer, porque o Deus que me chamou me prometeu, dizendo que eu teria filhos e teria descendente. E quando ele vai descer o facão sobre seu filho, Deus brada, dizendo: não faça isso, porque eu provi o cordeiro para o sacrifício. Interessante que no capítulo 11 do livro de Hebreu, da carta aos Hebreus, a Bíblia revela algo fenomenal. A Bíblia diz que Abraão ia sacrificar seu filho, e ele cria, ele acreditava que Deus iria trazer o seu filho das cinzas para ele. O quanto nós estamos dispostos a crer, o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus. O quanto nós estamos dispostos. O quanto nós estamos dispostos a obedecer. O motivo, queridos, de muitos cristãos não crer é uma grande falta de um relacionamento com o Deus que ela serve. É uma grande falta de conhecer o Deus a qual ela serve. Eu gostaria de mencionar mais um homem. E o nome desse homem é José. Eu poderia mencionar muitos homens da Bíblia. Eu quero mencionar mais um. A história desse rapaz começa no livro dos Gênesis 37.
Depois você pode até ler. Um jovem que tinha muitos sonhos, que Deus deu a ele sonhos lindos, que mais tarde ele veio a compartilhar esses sonhos com seus pais, com seus irmãos, e de repente seus irmãos começam a odiar ele. E daqui a pouco esse jovem com grandes sonhos começa a ser odiado pelos seus irmãos. E ele talvez não entenda isso. E daqui a pouco seus irmãos o vendem. E ele vai para uma terra estranha. Uma terra que se adorava muitos deuses. E naquele local, ele chega como escravo. Foi vendido como escravo. Mas todo o tempo, esse jovem, ele era obediente. Chegou um momento onde a esposa, a mulher do seu patrão, quis ter algo com ele, quis ter um relacionamento com ele. E esse rapaz diz: eu não posso fazer isso contigo. Eu não posso ter nada contigo. Porque primeiro, o meu patrão me deu autoridade sobre todas as coisas, mas não você. E tem mais. Jamais eu teria algo com você, porque eu não ia fazer isso com o meu Deus. José se manteve fiel a Deus. José, por causa disso, foi preso injustamente. Foi para a prisão. Ele não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo o que estava se passando. Mas mesmo sem entender, ele decidiu obedecer. Lá dentro da prisão, o padeiro do rei, o copeiro do rei, foram presos. Tiveram um sonho, José interpretou o sonho deles. E assim como eles interpretaram os sonhos, como ele interpretou o sonho, aconteceu. Ele falou para o copeiro: lembra de mim quando tu estiver lá no teu lugar. Mas ele foi esquecido lá dentro. Talvez o silêncio de Deus, sem falar nada para José, sem José saber nada, Deus em silêncio com José. Mas Deus estava falando com o Faraó de noite através de sonhos. Porque às vezes o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. E Deus falando com o Faraó. Mesmo sem entender, ele obedeceu a Deus. E um dia Faraó, ele é lembrado a Faraó pelo copeiro. E Faraó manda chamar José. E quando o Faraó dirige a palavra para José dizendo: eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Ele disse: eu não, mas o Deus que eu sirvo, Ele sim. Quem de nós talvez
se manteria fiel a Deus, se manteria obediente a Deus, passando por tudo que José passou. Muitas vezes o silêncio de Deus, Deus não falando nada para ele, mas ele continuar obediente aos princípios da palavra de Deus, a qual ele aprendeu dos seus pais. E José, você sabe a história, se tornou o grande governador do Egito. E uma das coisas que eu acho bonito é que aquilo que nós estamos falando aqui, que Jesus disse, hoje você não vai entender, mas um dia você vai entender. Quando José se encontrou com seus irmãos, que os seus irmãos estavam chorando, José abre a boca e fala uma coisa. Ele diz, não foi vocês que me enviaram aqui, mas foi o meu pai. Ele me trouxe aqui. Não foi porque vocês me venderam como escravo que eu estou aqui. Não foi por isso. Foi o meu pai que me colocou aqui no Egito, para quando chegasse esse tempo, a nossa família pudesse ser preservada, o nosso povo pudesse ter sido preservado. Talvez ele passou por tudo aquilo, por todos os sofrimentos que ele passou. Talvez ele não estava entendendo, mas um dia ele pôde entender claramente o propósito de Deus na sua vida. Muitas das vezes nós não entendemos, e o que eu sempre tenho falado e batido nesta tecla, que o nosso comportamento, as nossas atitudes diante da situação é que vai fazer de nós homens de Deus ou não, mulher de Deus ou não. Porque nós somos colocados diante de situações que vai exigir de nós tomar uma atitude. E qual é essa atitude que nós vamos tomar diante das situações que diariamente eu sou colocado, que diariamente eu sou exposto? Qual atitude será a minha de obediência, de crer em Deus? Qual será a nossa atitude? De Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que era obediente, mas um dia ele foi para um local que mesmo sem entender ele aceitou. Ele foi para a cova, lá onde estavam os leões, mas Deus entrou com ele ali. Eu poderia falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados jovens da sua terra, que foram levados cativos da sua casa para uma terra distante, uma terra, uma terra pagã, onde tudo era consagrado a ídolos, comidas eram consagradas a ídolos. E quando eles chegaram naquela terra, a Bíblia diz que eles colocaram firmemente no seu coração a não se contaminar naquela terra. Eles não queriam comer a comida daquela terra, porque eles sabiam que era consagrado a demônios.
Eles começaram a comer legumes e verdura, porque eles não queriam se contaminar. Chegou um momento onde as pessoas se dobravam diante da estátua, da imagem de escultura. E quem não se dobrasse seria morto, lançado na fornalha. E eles preferiram ficar de pé, sem adorar aquela imagem. Decidiram ser fiel, decidiram ser obediente aos princípios da lei, a qual eles tinham aprendido na sua terra. Aleluia. Eles foram para a fornalha, porque eles decidiram obedecer. Até quando nós estamos dispostos a obedecer? Muitos cristãos, qualquer tentação que chega, eles estão caindo. Qualquer prato de manjar de Satanás que se apresenta para ele, ele está pegando. Queridos, muitas coisas que eu vivi, muitas coisas que eu vivi com a minha família, situações difíceis que eu não entendia, que eu não sabia porquê, mas nesse momento eu nunca abri minha boca para reclamar. Eu nunca abri minha boca para murmurar de Deus. E às vezes no início, que foi difícil, a minha esposa ia começar a falar alguma coisa, eu dizia: não fala assim do meu Deus. Situações que nós passamos de dificuldade, alguém dizer: olha, aquela tua igreja lá não vai dar nada, derruba aquilo lá, toca fogo e planta feijão. E eu ficava calado. Eu decidi obedecer. Eu decidi a crer que Deus mudaria a situação. Eu decidi acreditar que Deus faria diferente daquilo que algumas vozes falavam. Porque nós temos que lutar muitas vezes contra a voz de Satanás. Nós temos que lutar muitas vezes contra o dia mau. Porque muitos dias maus chegam em nossas vidas. A Bíblia diz que nós temos que lutar, permanecer firme no dia mau. E muitos dias maus nós passamos firmes e inabaláveis, porque nós decidimos a crer, nós decidimos acreditar. E eu sei que chega uma hora que Deus vai honrar, porque assim como Deus honrou Noé, assim como Deus honrou Abraão, assim como Deus honrou a José, esses homens todos obedeceram mesmo sem saber, mesmo sem entender. Esses homens obedeceram. Esses homens creram e obedeceram mesmo sem saber. A palavra de Deus diz: agora talvez você não vai entender, mas vai chegar um dia. Eu escutei essa frase do meu pai.
dia tu vai entender sobre os teus filhos. E hoje eu falo isso para os meus filhos, um dia vocês vão entender. Porque eu quero o melhor para o meu filho. Assim como meu pai queria o melhor para mim, eu quero o melhor para os meus filhos. Assim como eu sei que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Ele sempre quer o melhor para você. Por isso que muitas das vezes Ele tira de nós o chão debaixo dos nossos pés, porque Ele quer que nós nos lancemos nele, no seu colo, para desfrutar uma intimidade maior. Porque quando nós temos a nossa segurança, quando nós colocamos a nossa segurança no nosso emprego, eu tenho um emprego bom, eu tenho um salário bom agora. Às vezes nós estamos confiando no nosso braço, e a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no seu braço, na sua capacidade, porque ele acha, porque ele tem um emprego bom, porque ele tem um salário bom, ou porque ele tem uma profissão boa, ele tem um bom estudo, ele começa a se afastar de Deus, ele começa a esquecer de Deus. E às vezes Deus tira isso de nós, e nós começamos a se aproximar dele. Nós começamos a ir para Ele e dizer: Senhor, eu não sou nada mesmo. Tudo é o Senhor na minha vida. Tudo é você na minha vida. Se não for o Senhor na minha vida. E Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mesmo sem entender, decida a crer e obedecer no Senhor que te chamou. Um dia você vai entender, se não aqui, mas na eternidade, você vai entender. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero abençoar a tua vida essa noite. Eu gostaria que você que está aí em casa ficasse de pé. Bota teu celular, escora teu celular. Se você está assistindo no celular, escora ele aí no localzinho. Fica em pé. Ou fica em pé segurando ele. Porque eu quero orar com você. Decida obedecer ao Senhor. Decida crer nele mesmo sem entender. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos nessa hora, que eu vou orar por você. Pai, eu te louvo. Pai, eu te agradeço. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você tem estado conosco todo o tempo. Mesmo que muitas das vezes no processo nós não entendemos o que está acontecendo. Mesmo que no processo o Senhor nos coloque em algum lugar que nós não entendemos, mas nós decidimos obedecer ao Senhor. Nós decidimos a crer que o melhor o Senhor tem. O melhor do Senhor é para os teus filhos. O melhor desta terra é para os teus filhos.
Oh Senhor, muitas vezes nós entramos em terrenos, em terras estranhas para nós. É porque muitas das vezes o Senhor quer que nós conheçamos a terra em que outros estão vivendo, para que nós possamos aprender e ajudar essas pessoas. Senhor, o Senhor tem chamado a tua igreja para curar, para libertar, para transformar, para salvar vidas. Que o teu povo que me escuta agora, a tua igreja que me escuta agora através dessa live, através desse vídeo no YouTube, que o Senhor possa, Senhor, tocar eles, que eles possam entender que eles vieram a esta terra com um propósito, e que o Senhor nunca desiste do propósito original para a vida de cada um. Deus nunca desiste. Deus nunca desiste do propósito original que Ele criou você. Você pode dizer que não aceita, não quer. Você pode se esquivar de qualquer forma, mas Deus nunca desiste do propósito dele para a tua vida. Ele vai continuar insistindo, insistindo, insistindo. Tu és o Deus que me vê. Ele vai continuar insistindo com você. Porque Ele ama você. Ele ama as pessoas que podem ser influenciadas através da tua vida. Porque Deus não olha só para você. Deus olha para as pessoas que podem ser influenciadas através de você. Deus olha para as outras pessoas que você tem o potencial e a capacidade para ajudar essas outras pessoas. Que você deve pensar nisso. Que não é só você. O propósito de Deus para a tua vida não é só você, mas é outras pessoas que podem ser influenciadas através da tua vida. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos, Pai. Que a tua igreja seja consciente, Pai, de que o Senhor tem chamado eles para fazer a diferença no nosso tempo. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, desta pandemia, e do que vem ainda pela frente. Que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.